adultos, tudo bem com vocês da EJA? Vamos para mais uma aula de história e hoje é um dia bem especial, bem alegre, porque hoje é aula sobre consciência negra. Então vamos encaminhar. História e arte, que sempre está envolvida, e outras relações com outros componentes também. História e cultura afro-brasileira e indígena. Na nossa programação, nós vamos ter a diversidade e identidade étnico-racial, consciência negra, cultura e arte sempre envolvidas. E agora, para iniciar uma saudação de origem africana para vocês. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Uma reverência à cultura afro-brasileira. Você já conhecia o maculelê? É muito alegre e bacana, né? Ou boa noite para quem é de boa noite, ou bom dia para quem é de bom dia. Há diversas interpretações, gravações, o certo é que é de tradição africana e para conhecer, né, para desenvolver a consciência e para conhecer, só mesmo a gente ir aprofundando e vendo todas essas riquezas de origem africana. O maculelê é uma dança de guerreiros. Os guerreiros dançarinos usam 2 facões ou 2 bastões chamados grimas. E nessa imagem a gente vê uma dança do canavial, é uma imagem mais antiga que representando uma dança num canavial, né? O maculelê segue o ritmo dos atabaques, né? Que são os tambores africanos e das palmas das pessoas que acompanham a dança. Nas apresentações de maculelê, os dançarinos usam saias de sisal e uma pintura corporal. Essa pintura corporal é de tradição de origem indígena, essa pintura normalmente, né? E o sisal que utilizam nessas roupas para dança, o sisal é de uma planta, né? É uma planta originária do México, mas ela também é cultivada no semiárido brasileiro e 80% da produção nacional da fibra é da Bahia, né? Então, há uma grande produção dessa fibra no Brasil. Na Paraíba e na Bahia, que são estados produtores dessa planta. O nome dela é Agave cisalana, né? E ela é uma planta que aproximadamente em 3 anos, né? Ela tem um processo que leva mais ou menos esse tempo, esse período, e para que depois seja feito um processo já nessa escala, nesse caso industrial, para que seja feita a secagem do sisal e possa ser produzido para diversas utilidades hoje em dia. Então, o maculelê é um bem cultural. O maculelê, assim como a capoeira, né, são como fenômenos multifacetados, são multidimensionais. Por quê? Porque são como jogo, eles são luta e dança ao mesmo tempo. E aprender sobre essas tradições, essas danças, esses costumes,
é que desenvolvem todo esse saber, essa consciência, né, de identidade, né, consciência negra. O que é consciência negra para você? Esse assunto de hoje é para todos nós irmos estabelecendo as nossas relações, todos nós irmos aprendendo, certo? E agora eu vou chamar todos os estudantes da EJA, é claro, todos os professores, porque se você está assistindo é porque você é da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, mas especialmente da regional da Cidade Industrial e da regional do Portão, porque escolas dessas regionais enviaram, né, trabalhos para compartilhar com vocês e para representar, né, para representar você. Lá na escola Professora América da Costa Saboia, do Núcleo Regional da Cidade Industrial de Curitiba, onde tem a diretora Simone, a vice-diretora Tânia, que acolhem muito bem turmas grandes de EJA, que tem jovens desde 15 anos, adultos e até idosos, muitas pessoas buscam a EJA nessa grande e bonita escola. Houve um acolhimento, agora foi feito esse trabalho lá junto com a professora Zilda e a professora Angélica, e temos lá uma frase e as fotografias dos estudantes, né? A frase acolhedora: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. Então, muito obrigada pelo envio, pelo compartilhamento conosco, as professoras, e um grande abraço a todos esses estudantes que têm ido até a escola, buscar e levar as suas produções, enfim. Lá no CAIC, Cândido Portinari, que é da regional também da Cidade Industrial, lá com o diretor Ronaldo e as vice-diretoras Karen e Heloísa, também outra escola bem grande dessa regional. Há duas professoras, a Marlene e a Sônia, que aparecem ali também. Olha só, elas estão usando um turbante, né? Porque fizeram um trabalho com o tema, né, da consciência negra, e junto com os estudantes elas desenvolveram uma pesquisa sobre personalidades de afrodescendentes. Então ali mais de 10 personalidades foram pesquisadas, né, a vida, a obra, né, o que fizeram ali, vários entre eles, e esta é uma sugestão de trabalho também a todos, né? E além dos princípios, dos valores, né, de vida que inspiram essas pessoas, né, inspiram a admiração pela vida delas, houve também o desdobramento desse trabalho com pesquisas sobre moda, culinária, lendas e histórias, né, e outros gêneros também de texto, e a exploração da cultura, de modo geral, africana. E aqui aparecem estudantes, né? O senhor Iranilson, o senhor Pedro, ali junto com as professoras, a professora Marlene e a professora Sônia. E nós agradecemos porque sinta-se representado como estudante e como profissional, como professor desta modalidade da educação. Na escola municipal Papa João 23, do Núcleo Regional do Portão, a diretora Sueli, o vice-diretor Fabiano, as professoras a Regina, a professora Maria Cristina, acolhem também de maneira muito afetuosa a educação de jovens e adultos, e lá os estudantes também estão participando e encaminharam trabalhos. A Célia Regina, estudante da professora Maria Cristina, produziu esse cartaz
E vejam só, ela fez o cartaz a partir da pesquisa na casa dela, selecionando imagens e um cartaz sobre consciência negra. Então, vejam só, essas pesquisas, elas são importantes e vejam o que ela escreveu ali no trabalho dela, né? A diferença não está na cor, mas no coração. Muito bonito o cartaz, Célia. Parabéns para você pelo teu trabalho e é isso mesmo. Não existe diferença, né? É no coração, né? É no valor humano, né? Se trata de outra coisa. E vamos adiante. A estudante Gabriela Siqueira também fez um lindo cartaz e ela escreveu no cartaz a data de 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E nós, na educação de jovens e adultos, nós aprendemos diversas coisas. Aprendemos e ensinamos. Todo estudante da educação de jovens e adultos, quando vai para a escola, ele vai para aprender, mas ele também ensina, porque ele já sabe muita coisa. E quando a gente já sabe ler muita coisa do mundo, a gente aprende a escrever, não é? Então, todas as produções têm enorme valor. Muito bem, Gabriela Siqueira. Parabéns pelo teu trabalho. Agora, nós vamos para o trabalho da Sheila, que também é estudante do Papa João 23. E vamos fazer, então, ver como a Sheila fez o cartaz dela e vamos ouvir para depois fazer o comentário. Vamos lá. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. O que é essa frase, Sheila? Essa frase lembra uma pessoa negra, querendo ou não, ele faz parte da história, né? E o que importa é que vai no moral, não pode ser a cor, não pode ser cor branca, negro, preto, não, isso não importa. O que importa é que vê no coração da pessoa. Então, o que importa é a moral da pessoa, né? Ser uma pessoa boa e justa e não a cor da pele, né? Sheila, muito bonito isso, né? Parabéns para você. Você escreveu esse cartaz com um capricho, né? Muito bem. Vamos entender isso. Olha só o que está escrito no cartaz da Sheila. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Januário Garcia. Vamos entender direitinho como é que o que isto quer dizer. Na verdade, a história do homem negro é mais antiga, anterior à história do Brasil. É por isso que existe uma história do povo negro sem o Brasil, como está na frase do cartaz escolhido, né? Na frase escolhida pela Sheila, né? E o povo negro não viveu ou vive só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, não é mesmo? Por isso, existe uma história do povo negro sem o Brasil, né? Por isso é que está escrito isto lá. E a história do Brasil foi e é construída com e pelo povo negro e por todos, né? Por todos os brasileiros, por todas as pessoas que trabalham, né? Que residem, enfim. E por isto não existe uma história do Brasil sem o povo negro.
né? Não existe isso. Então, a gente vai explicando e vai entendendo. E o autor da frase que foi escolhida por ela é um fotógrafo, e parabéns pela tua escolha. E sabe de onde vieram essas ideias e esses estudos? Agora a gente vai ver, ouvir a palavra de um especialista, o Alberto da Costa e Silva, e ele é africanólogo e historiador. E ele vai falar, prestem atenção, por favor, exatamente isto, sobre a história do nosso país. Prestem atenção, porque vocês vão gostar de ouvir isto. Os primeiros africanos que chegaram ao Brasil, de que temos conhecimento, vieram via Portugal. Estavam em Portugal e de Portugal vieram para o Brasil. Depois vieram africanos escravizados, trazidos da Senegâmbia, da Alta Guiné e desde muito cedo do Congo, sobretudo do noroeste da atual Angola, que era o centro do Reino do Congo. Há um capítulo extraordinário da história da humanidade que é pouco narrado e que deve ter um espaço bastante amplo na história dessa que foi a maior das imigrações forçadas que a história conheceu, que foi a imigração forçada de africanos para as Américas. Não se pode escrever a história do Brasil, nem compreender o Brasil, sem uma presença africana muito clara e que chega longe desde cedo. Dizia Herbert Baldus que quanto mais se entrava para o interior do Brasil, mais se ficava índio, ficava-se também mais africano. Gostaram dessa explicação? Ele é maravilhoso, né? Isso mesmo. Não existe, né, como pensar o nosso país, né, sem todo esse processo. E vamos adiante, porque tem mais depoimento. Temos agora a Maria das Dores. Vejam que estudante bonita. A Maria das Dores enviou também para a gente a produção de um texto que ela fez sobre esse tema que estamos conversando agora. E exemplo dessas estudantes da EJA, vocês também podem, estando agora com o caderno de vocês, ter essa inspiração e fazer o registro. Vamos lá. Vamos ouvir a produção da Maria das Dores. Dia da Consciência Negra. Que triste, pleno século XXI, ainda existe racismo, atrasos mentais de quem os tem. Todos nascem e morrem, porque tais mentes não têm luz. Fala em nome dos pretos mortos por racismo. Felizmente, não tenho lembrança de ter sentido com isto, racismo. Tenho 69 anos. Queremos paz. Maria das Dores. Maria das Dores. Que palavras mais bonitas, parabéns pela tua produção. E olha, não parece que você tem essa idade que você disse que tem no seu texto. Muito obrigada. Vamos ler o texto da Maria das Dores. Que triste, em pleno século XXI, ainda existe racismo, atrasos mentais de quem os tem. Todos nascem e morrem, porque tais mentes não têm luz? Falo em nome dos pretos mortos por racismo. Felizmente, não tenho lembrança de ter sentido com isto.
Tenho 69 anos. Queremos paz. Maria das Dores. Realmente, muito obrigada, Maria das Dores. E você é um exemplo e um incentivo para quem está ouvindo e realmente vê que não existe idade certa para estudar, que atualmente a gente busca a escola e o estudo e a aprendizagem ao longo de toda a vida e que a consciência, a identidade racial e social, ela é construída ao longo do tempo, na experiência da vida, e que nós precisamos ter esta postura, né, da cultura de paz, como você solicita, né, no seu texto, né, e que bom que você não tenha este sentimento e não tenha este passado por situações de preconceito. E em nome de todos que estão ouvindo e que viram você, um enorme agradecimento e um abraço. Consciência negra, identidade racial. Bem, vocês conversando sobre história, nas aulas de história, já sabem que as coisas não acontecem de uma hora para outra ou num lugar só. Portanto, a consciência negra, e ao longo dos anos e dos séculos, lembram-se, é um movimento, né, social que ocorreu não só no Brasil. Portanto, este termo, né, consciência negra, ele foi utilizado por uma pessoa, pelo Steve Biko, que morava, na verdade, lá na África do Sul, só para vocês ficarem sabendo. O Steve Biko, ele fez parte, né, de outros movimentos que nós não vamos nos aprofundar, mas que ele morreu jovem, né, viveu muito pouco ali, vocês podem ver pelas datas, mas só para vocês saberem que foi ele que usou esta expressão consciência negra, certo? Portanto, lá na África do Sul, mais ou menos ali, viram 1970, a data dele de falecimento em 1977, só para estabelecer uma relação. O Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, foi instituído pela Lei 12.519, promulgada em 2011, portanto, muito recentemente em termos históricos, não é mesmo? Vejam, no Brasil, a ideia sobre desenvolver uma consciência negra surge aproximadamente por meio da figura de Zumbi dos Palmares nos anos 1970. Então, podem também ali estabelecer uma relação, né, dos movimentos sociais, né, nos anos de 1970. E o dia da morte de Zumbi, 20 de novembro, foi escolhido como a data de luta e resistência do negro pela sua liberdade. Então, houve esse encontro, né, essa escolha, né, pela data que marca a morte de Zumbi para celebrar essa consciência, né, para refletir sobre este sentimento, esta luta por liberdade, ok? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história, né? Um pouquinho sobre o Zumbi, um pouquinho sobre o Quilombo dos Palmares. Observem este mapa, por favor, do sítio dos Palmares, né? Vejam primeiro no mapa do Brasil, que é este pequenininho, onde a flecha vermelha está apontando para uma região pintadinha ali no Nordeste, né?
onde é a região. E depois observem onde há este círculo, onde fica o atual Parque Memorial Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, né? Fica no estado de Alagoas e a capital é Maceió, onde vocês estão vendo. Logo na parte de cima, o estado de Pernambuco, a capital é Recife, e ali são os sítios de Palmares, né? Os quilombos que eram liderados por Zumbi, na antiga capitania ali de Pernambuco. Então, vamos adiante neste conhecimento. Agora, vocês vão apreciar imagens um pouco mais atuais da Serra da Barriga, que fica no estado de Alagoas. Vocês vão ver o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, tá? E vocês vão fazer esse exercício de imaginar que tudo ocorreu há muito tempo atrás, que as coisas não eram como são mostradas atualmente, né? E que as coisas também não aconteceram tudo tão rapidamente como vai ser contado. As coisas demoraram tempo, né, para acontecer. Mas vamos apreciar o trabalho que tem sido feito neste parque, né, com a cultura, com o trabalho de diversos profissionais que pesquisam a história lá e a divulgação deste parque e desta história. Isso é muito valioso para toda a sociedade. Vamos assistir a este vídeo, vocês vão gostar bastante. Foi na Serra da Barriga que Zumbi se libertou. Resistência, luta, coragem. Este é o marco zero da história dos descendentes de africanos no Brasil e na América Latina. Serra da Barriga, República de Palmares, lugar onde há 400 anos aconteceram batalhas pela liberdade que mudaram os referenciais da humanidade. Milhares de negros e indígenas viveram durante quase um século numa república que enfrentou os exércitos da monarquia portuguesa no Brasil e morreram em luta contra a escravidão. A serra onde resistiram e tombaram os quilombolas de Palmares torna-se agora patrimônio cultural do Mercosul. Éramos para subir o platô descalço, porque ali foi derramado o sangue dos nossos ancestrais. A primeira ideologia de liberdade foi plantada aqui. A Serra é um dos núcleos do que compunha a Confederação de Mucambos e de Cidades Negras Afro-Brasileiras, chamada Palmares. A Serra era o núcleo principal, onde ficava a fortaleza com toda a estrutura, onde ficava o rei de Palmares, o mais famoso deles, Gangazumba, depois Zumbi. E a Serra ela tem essa representação de afirmação dos Palmares como um estado soberano. A história de Palmares, a gente sempre se sente como se faz parte dela. Porque você imaginar, você morar num local onde teve todo derrame de sangue, que foi o que houve aqui, você saber que você está pisando no chão desse e o cara chegar a dizer que não sente nada, para mim esse cara não tem coração, nem tem sentimento, nem amor próprio.
Quem nasce ou vive aqui sabe da força deste lugar e é chamado a ocupar a serra. A juventude quilombola de Muquem, localizada no município de União dos Palmares, a comunidade mais próxima da terra de Zumbi, em Dandara, se reencontra com a sua própria história no Parque Memorial. Projetos culturais levam as crianças para jogar capoeira, tocar tambor e dançar para as iabás. A gente tenta buscar, resgatar um pouco da nossa cultura, porque assim, a maioria do pessoal da comunidade falar de Zumbi não sabe quem é Zumbi, Então, é resgatar. O preconceito é muito em relação à cultura, dança, capoeira. Falando de afro, já pensa que são outras coisas. Aí do grupo são mulheres guerreiras, a Lominha aí. Então a gente tenta buscar resgatar isso, Colocar na dança e explicar um pouco. Então, é homenagem a todas as mulheres guerreiras. Sabe, trabalhadoras, guerreiras, aquelas que lutaram pela gente. É um prazer enorme representar, as raízes da gente, um amor muito grande. Eu também sou uma informante de turismo da Serra da Barriga. É muito gratificante esse trabalho, por ser uma mulher palmarina, fazer esse trabalho e passar a história de Palmares, que é o símbolo de resistência negra, do mundo, não só do Brasil. E a partir do turismo é que a gente tenta valorizar cada dia essa história, É um trabalho cultural, um ritmo, a minha parte de percussão, e a gente vendo a violência na comunidade, então a gente traz o menino para esse movimento, tira dele da ansiedade, então a percussão, a dança, a capoeira, o coco e outros projetos que existem lá, faz as crianças sair dessa parte da violência do dia a dia. Não está sendo fácil trabalhar a nossa cultura, a nossa história. Existe uma resistência muito grande ainda, mas a gente já está começando a ver resultado. E aos pouquinhos a gente já está começando a deixar a União dos Palmares a cara da nossa história. Estamos revitalizando as praças, colocando os monumentos que têm a ver com a história afrodescendente, que é a história de união. Pesquisas arqueológicas mostram que centenas de anos antes da chegada dos portugueses e dos africanos nesta região, o povo indígena já vivia aqui. Suas estratégias de sobrevivência na mata, somada aos conhecimentos africanos, foram fundamentais para a resistência da nação Palmares. Onde estamos andando, já retiramos urnas funerárias grandes, vasilhames, onde os índios enterraram seus mortos. Então toda essa área tinha muitas evidências arqueológicas. Já fizemos datações em laboratório, então as datações remetem a 1.000 anos antes do presente. E também fizemos as escavações nesses pisos de ocupação. E saiu muito material arqueológico. Cachimbos, vasilhames, mas todo remetendo a uma vida indígena, pré-Palmares, pré-colonial, pré-histórico. Muitas vezes chegava turista, a gente encontrava era cachimba, machadinha, até colar mesmo, mas aquilo não tinha importância para a gente. E muitas vezes a gente não tinha conhecimento, os turistas chegavam, trocava por bala e levavam, teve muitas vezes de levar muitas peças. Segundo historiadores, a República de Palmares começou a se formar em 1597. Documentos da época indicam que o quilombo era formado por 12 povoados ou mucambos. Alguns recebiam o nome de seus líderes, como Zumbi e Acotirene. No auge da organização política e social, Palmares chegou a ter 30.000 habitantes, entre negros, brancos, pobres e indígenas, que não se submeteram à escravidão. O quilombo que tinha maior número de população era este aqui onde nós estamos. Gostaram? Vejam só o mirante do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga. Vejam que vista maravilhosa e o quilombo realmente ficava num lugar estratégico, Agora, vamos dar continuidade e ver um pouco mais da história com Gangas Zumba, a organização e a resistência
do Quilombo dos Palmares. Os negros escravizados que ocuparam a Serra da Barriga vieram principalmente da região central da África. O primeiro grande líder conhecido de Palmares, Ganga Zumba, tio de Zumbi, nasceu no Reinado do Congo. Aqui, os palmarinos conseguiram organizar um estado extremamente poderoso, inclusive militarmente. Em Palmares você tinha um dos mocambos, ou uma das cidades, cuja especialização era justamente ser um centro militar de treinamento, que era Subupira. A função de Subupira era formar soldados. Essa experiência chamada de Palmares, ela consegue derrotar em mais de 20 guerras, em mais de 20 investidas, ela consegue derrotar a maior potência bélica da época, que era Portugal e Espanha. Essas grandes nações foram derrotadas aqui por esse Estado negro, derrotadas militarmente, mas principalmente derrotadas moralmente. O exército palmarino foi derrotado somente depois da união de 3 bandeirantes. E juntou a força de Sebastião Dias, juntou a força de Bernardo Vieira de Melo e de Domingos Jorge Velho. Já que eles não podiam aproximar com facilidade, eles começaram a destruir as paliçadas com canhões. Segundo os relatos da época, isso aconteceu na madrugada do dia 5 de fevereiro para o dia 6 de fevereiro. Foi quando eles conseguiram, subiram aqui, invadiram. Houve um assassinato, literalmente, da população, principalmente de mulheres e de crianças. E Zumbi dos Palmares conseguiu fugir aqui pelo Morro das Graças, juntamente com alguns companheiros seus, e refugiou-se na Serra Dois Irmãos, que fica entre a cidade de Viçosa e a cidade de Cajueiro. Ele ficou até 1695, quando ele foi assassinado. No dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares foi literalmente fuzilado pela tropa portuguesa e colocou a cabeça de Zumbi de Palmares com outras partes do seu corpo e expôs lá na cidade do Recife, Salgada, para que outras lideranças não surgissem para reorganizar o Quilombo dos Palmares. Só que o Quilombo dos Palmares, com o assassinato de Zumbi e a destruição da cerca real dos macacos, ele continuou. E continua até hoje nos movimentos de resistência da população negra. Viram só, uma história importante que as pessoas conheçam, né? Quilombo, na língua banto, significa povoação. Era o espaço físico de resistência à escravidão. Então, fugidos dos cafezais e das plantações de cana-de-açúcar, os negros que se recusavam à exploração e à violência, eles se aglomeravam-se nas matas e formavam núcleos habitacionais. Os quilombos ficavam em locais estratégicos para evitar o ataque das tropas governamentais. Foi como nós vimos na imagem, né? Vimos que o Quilombo dos Palmares ficava realmente no alto, no espaço estratégico. O Brasil colonial conviveu com centenas de comunidades quilombolas. Na Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Alagoas, né? Em vários locais. A comunidade quilombola mais famosa foi Palmares. E Palmares foi fundada no século XVI pela princesa congolesa Aqualtune, mãe de Ganga Zumba. Criado por volta de 1590, o Quilombo dos Palmares funcionava com autonomia e resistiu quase 100 anos. Após a morte de Zumbi, o Quilombo dos Palmares foi totalmente destruído. Agora vejam outros quilombos brasileiros, né? Quilombo Ambrósio, Minas Gerais, Quilombo de Campo Grande, Minas Gerais e São Paulo, na região, Quilombo Buraco do Tatu, ali na Bahia, Quilombo de Catucá, Pernambuco, e quilombos nas Américas, porque isto não ocorreu só no Brasil, né? Então, no Haiti tinha quilombo, na Jamaica, quilombo,
Colômbia também, em Cuba, na Venezuela, porque era uma resistência realmente ao sistema, né, da escravidão. Agora vamos propor algumas atividades, né? No seu caderno, por favor, registre consciência negra. O que significa para você? Registre essa questão e registre, né? O que significa para você consciência negra? Muito bem. Entreviste, né? Faça uma entrevista com um afrodescendente, né? O nome, a ocupação, a profissão ou lazer, como vive, como é sua família, quais são seus sonhos e ideais de vida. Registre essas questões no seu caderno para você fazer essa entrevista. Terceira proposta para você fazer: quais personalidades negras você admira? Por quê? Faça o levantamento de personalidades na região em que você mora, registre no seu caderno, se você não quiser fazer a entrevista. E agora, vamos assistir um trechinho, né, inspirador com o ator Milton Gonçalves, numa gravação, e outro artista que você vai ver, na gravação da ONU da Década Internacional de Afrodescendentes. Quando eu tinha 15 anos, eu vivia oprimido como milhares e milhares de jovens negros, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma possibilidade de estudar e dar um salto qualitativo. Hoje, transcorridos aí mais de 60 anos, né, hoje as coisas deram um salto que eu não sei para onde estão caminhando, mas não é mais aquilo. Preciso que a gente comece a construir caminhos diversos para que nós sejamos tratados como cidadãos, independente de sermos negros, amarelos, azuis. Essa ideia segregadora ou separatista de que eu sou negro, você é branco, você é árabe, você é americano. Gente, essas fronteiras que a alma não deseja e que a alma não tem.
obrigada e até a próxima aula.